Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Nutrição Narrada. Estamos hoje finalizando o capítulo 1 do livro de Krause. Mais uma vez, peço que me desculpem se não estiver muito bom, mas comentem aí o que vocês acham que deve melhorar, porque o canal é feito para vocês. E eu espero que vocês apoiem essa ideia e me ajudem aí a ter inspiração para estar gravando mais e mais para vocês. Vamos lá, sem mais desculpas, sem mais demora. Krause, parte 5, capítulo 1. E lembrando que se você é nutricionista e está cansada de ter que calcular diversos cardápios, eu tenho aqui para você o material MNL, o material libertador de Nutris. São 50 cardápios calculados para diversas modalidades. Tem para hipertrofia, para emagrecimento, para diabetes, tem dieta cetogênica, detox. Dá uma conferida, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Digestão e absorção de tipos específicos de nutrientes, carboidratos e fibras. A maioria dos carboidratos dietéticos é ingerida sob a forma de amidos, disacarídeos e monossacarídeos. Os amidos ou polissacarídeos normalmente compõem a maior porção dos carboidratos. Os amidos são moléculas grandes constituídas por cadeias lineares ou ramificadas de moléculas de açúcar que são unidas em conjunto de ligações de 1 a 4 ou 1 a 6. A maioria dos aminoácidos alimentares são amilopectinas, os polissacarídeos de ramificação e amilose, as cadeias de polímeros retas. A fibra dietética também é composta por cadeias e ramificações de moléculas de açúcar, mas nesse caso os hidrogênios estão posicionados ao lado beta oposto do oxigênio na ligação em vez de no lado alfa. Um exemplo da estereoespecificidade das enzimas é a capacidade apresentada pelos humanos de digerir amido, mas não a maior parte dos tipos de fibras. Situações de má absorção de carboidrato aumentada com fermentação do cólon. Em indivíduos normais, após o consumo de lactose, quando há deficiência de lactose, fibra dietética, amido resistente, olesta, poliéster de sacarose, acarbose, inibidor de amilase, pequenas quantias de sorbitol, manitol, xilitol ou lactulose, quantias significativas de frutose, quantias relativamente grandes de sacarose. Em pacientes com má absorção, secundário a ressecação gástrica, ingestão moderada de açúcares, carboidratos, insuficiência pancreática, síndrome do intestino curto, doença inflamatória do intestino, espru celíaco, deficiências de dissacaridase do intestino delgado. No cólon, a fermentação dos carboidratos e da fibra mal absorvidos pelos micróbios do cólon leva a ácidos graxos de cadeia curta, butirato, propionato, acetato e lactato, gases H2O, CO2, N1 e CH4. Ácidos graxos de cadeia curta servem como combustíveis e estimulam a diferenciação das células, reduzem a osmolaridade e melhoram a absorção de Na+ e água. A má absorção significativa leva ao inchaço distal, abdominal, flatulências, acidificação das fezes e possivelmente diarreia.
Na figura 1.6, a fermentação colônica de carboidratos e fibras mal absorvidas. Na boca, a enzima salivar, amilase, pitialina, funciona em pH neutro ou levemente alcalino e inicia a ação digestiva pela hidrólise de pequenas quantidades de moléculas de amido e fragmentos menores. Você pode ver na figura 1.7. A amilase é inativada após contato com o ácido clorídrico. Se os carboidratos digestíveis permanecem no estômago por tempo suficiente, a hidrólise ácida poderia reduzi-los a monossacarídeos. O estômago, contudo, é esvaziado antes que possa ocorrer uma digestão importante. De longe, a maior parte da digestão dos carboidratos ocorre no intestino delgado proximal. A amilase pancreática quebra as grandes moléculas de amido nas ligações de 1 a 4 para criar a maltose, maltodextrose e dextrinas alfa-limite, remanescentes da ramificação de amilopectina. As enzimas da borda e escova dos enterócitos quebram ainda mais os disacarídeos e oligosacarídeos em monossacarídeos, por exemplo, a maltase das células da mucosa degradada e o disacarídeo maltose em 2 moléculas de glicose. As membranas celulares externas também contêm as enzimas sacarase, lactase e isomaltase ou alfa-dextrinase, que agem sobre a sacarose, lactose, isomaltose, respectivamente. Você pode verificar na figura 1.8. Os monossacarídeos resultantes, glicose, galactose e frutose, atravessam as células da mucosa e da corrente sanguínea pelos capilares das vilosidades, nos quais são carregados pela veia porta para o fígado. Em baixas concentrações, a glicose e a galactose são absorvidas por transporte ativo, principalmente por um transportador dependente de sódio chamado de cotransportador de glicose, a galactose. Em concentrações luminais mais elevadas de glicose, o GLUT2 se torna o principal transportador facilitador para a célula intestinal. A frutose é absorvida mais lentamente pelo GLUT5 e, por transporte facilitado, o GLUT2 transporta tanto glicose quanto frutose pela membrana das células intestinais para o sangue. As bebidas com sódio e glicose são utilizadas para reidratar crianças com diarreia ou atletas que tenham perdido muito líquido, porque o transporte de monossacarídeo é sódio dependente. A glicose é transportada do fígado para os tecidos, embora parte dela seja armazenada no fígado e nos músculos esqueléticos como glicogênio. A maior parte da frutose, como é o caso da galactose, é transportada para o fígado, no qual é convertida em glicose. A ingestão de quantidades grandes de lactose, especialmente dos indivíduos com deficiência de lactase, a frutose, estaquinose, rafinose ou açúcares de álcool, como exemplo sorbitol, manitol e xilitol, pode resultar em uma quantidade considerável desses açúcares passando inabsorvida para o colo e pode causar um aumento na produção de gases e fezes moles. A frutose é encontrada naturalmente em muitas frutas. Exemplo, na sacarose e glicose de milho rica em frutose, mas só provoca sintomas caso ingerida como monossacarídeo simples ou se o alimento tiver uma abundância de frutose em relação à glicose, como é o exemplo do suco de maçã. Algumas formas de carboidratos, celulose, hemicelulose, pectina, goma e outras formas de fibra
não podem ser digeridas por humanos, porque nem a amilase salivar nem a pancreática são capazes de dividir as ligações que unem os açúcares constituintes. Esses carboidratos passam relativamente inalterados para o cólon, sendo aí parcialmente fermentados pelas bactérias presentes. No entanto, diferentemente dos humanos, as vacas e os outros ruminantes podem absorver com base em alimentos ricos em fibras, porque a digestão bacteriana desses carboidratos ocorre no lúmen. Outros amidos resistentes e açúcares também são menos bem digeridos ou absorvidos por humanos. Logo, sua ingestão pode resultar em quantidades importantes de amido e açúcar no cólon. Os amidos resistentes e alguns tipos de fibras dietéticas são fermentados em ácidos graxos de cadeia curta e gases. Os amidos resistentes à digestão estão normalmente presentes em alimentos vegetais com alto teor de proteínas e fibras, como leguminosas e grãos integrais. Uma forma de fibra dietética é a lignina. Constitui-se de unidades de ciclopentano e não é prontamente solúvel ou fermentável. Proteínas. A ingestão de proteínas no mundo ocidental varia de 50 a 100 gramas por dia, sendo grande parte da proteína consumida de origem animal. Ao longo do sistema gastrointestinal, mais proteínas são adicionadas a partir da secreção gastrointestinal, as células desprendidas de tecidos gastrointestinal. O sistema gastrointestinal é um dos tecidos sintetizados mais ativos do corpo humano. E a duração da vida dos enterócitos que migram das criptas, das vilosidades até que sejam esfoliados, é de apenas 3 a 4 dias. Entre 10 a 20 milhões de células são descamadas diariamente. Estas representam 50 a 60 gramas adicionais de proteínas que são digeridos e reciclados e contribuem para o fornecimento diário. Em geral, as proteínas animais são digeridas de modo mais eficiente que as proteínas vegetais, mas a fisiologia gastrointestinal humana permite uma digestão bastante efetiva e absorção de grandes quantidades das fontes proteicas ingeridas. A digestão das proteínas é iniciada no estômago, no qual algumas das proteínas são quebradas em proteoses, peptonas e grandes polipeptídeos. O pepsinogênio inativo é convertido na enzima pepsina quando em contato com o ácido clorídrico e outras moléculas de pepsina. Ao contrário de outras enzimas proteolíticas, a pepsina digere colágeno, a principal proteína do tecido conjuntivo. A maior parte da digestão das proteínas ocorre na porção superior do intestino delgado, mas continua por todo o sistema gastrointestinal. Quaisquer frações proteicas residuais são fermentadas pelos micróbios do cólon. O contato do quimo com a mucosa intestinal estimula a liberação de enteroquinase, uma enzima que transforma o tripsinogênio pancreático inativo em tripsina ativa. A principal enzima pancreática que digere proteínas. A tripsina, por sua vez, ativa outras enzimas proteolíticas pancreáticas. As enzimas pancreáticas de tripsina, quimiotripsina e carboxipeptidase degradam a proteína intacta e continuam a degradação iniciada no estômago até que pequenos polipeptídeos e aminoácidos sejam formados. As peptidases proteolíticas localizadas na borda em escova também agem sobre polipeptídeos, degradando-os em aminoácidos dipeptídeos e tripeptídeos. A fase final
da digestão de proteínas ocorre na borda em escova, na qual alguns dos di- e tripeptídeos são hidrolisados em outros aminoácidos constituintes pela hidrolase de peptídeos. Os produtos finais da digestão de proteínas são absorvidos tanto como aminoácidos quanto como peptídeos pequenos. Diversas moléculas de transporte são necessárias para diferentes aminoácidos, provavelmente pelas grandes diferenças em seu tamanho, polaridade e configuração. Alguns dos transportadores são sódio, o cloreto dependentes e outros não. Grandes quantidades de dipeptídeos e tripeptídeos são também absorvidas pelas células intestinais por um transportador de peptídeo, uma forma de transporte ativo. Os peptídeos e aminoácidos absorvidos são transportados pela veia porta para o fígado, sendo aí metabolizados e liberados novamente para a circulação sistêmica. A presença de anticorpos contra muitas proteínas dietéticas na circulação de indivíduos saudáveis significa que quantidades imunologicamente grandes de peptídeos intactos não foram hidrolizados e podem entrar na circulação porta. Os mecanismos exatos pelos quais um alimento se torna um alergênico não são completamente conhecidos, mas esses alimentos tendem a ser ricos em proteínas, ser relativamente resistentes à digestão completa e a produzir uma resposta imunológica. Veja no capítulo 27. Com a nova tecnologia é possível mapear e caracterizar peptídeos alergênicos, o que conduzirá eventualmente a tratamentos seguros de imunoterapia. Quase todas as proteínas já foram absorvidas quando atingem o final do jejum. Apenas 1% das proteínas ingeridas é encontrada nas fezes. Pequenas quantidades de aminoácidos podem permanecer nas células epiteliais e são utilizadas para a síntese de novas proteínas, incluindo enzimas intestinais e novas células. Lipídios. Aproximadamente 97% dos lipídios dietéticos estão na forma de triglicerídeos e o restante na forma de fosfolipídios. E colesterol. Apenas pequenas quantidades de lipídios são digeridas na boca pela lipase lingual e no estômago pela ação da lipase gástrica, tribunotirinase. A lipase gástrica hidrolisa parte dos triglicerídeos, especialmente os triglicerídeos de cadeia curta, como aqueles encontrados na manteiga, em ácidos graxos e glicerol. Entretanto, a maior parte da digestão dos lipídios ocorre no intestino delgado, como resultado da ação emulsificante de sais biliares e da hidrólise por lipase pancreática, como no caso dos carboidratos e proteínas. A capacidade de digestão e absorção dos lipídios dietéticos excede as necessidades habituais. A entrada dos lipídios e proteínas no intestino delgado estimula a liberação de CCK e enterogastrona, que inibe a secreção e a motilidade gástrica, retardando assim o fornecimento de lipídios. Como resultado, uma refeição grande e gordurosa pode permanecer no estômago por mais de 4 horas. Além de suas funções principais, a CCK estimula as secreções biliares e pancreáticas. A combinação da ação peristáltica do intestino delgado e da ação surfactante e emulsificante característica de bile reduz os glóbulos de gordura em pequenas gotículas, tornando-as mais fáceis de serem digeridas pela lipase pancreática e enzima mais potente responsável pela digestão de lipídios. A bile é uma secreção hepática composta de ácidos biliares, primariamente conjugados de ácido cólico,
quenodoxicólico com glicina ou taurina. Pigmentos biliares que conferem cor às fezes são inorgânicos. Alguma proteína, colesterol, lecitina e muitos compostos como substâncias desintoxicadas que são metabolizadas e secretadas pelo fígado. Ela é armazenada na vesícula biliar e cerca de 1 litro é secretado diariamente em resposta ao estímulo do alimento no duodeno e estômago. Os ácidos graxos livres e monoglicerídeos produzidos pela digestão formam complexos com os sais biliares denominados micelas. As micelas facilitam a passagem dos lipídios pelo ambiente aquoso do lumen intestinal para a borda em escova. As micelas liberam os componentes lipídicos e retornam ao lumen intestinal. A maior parte dos sais biliares é reabsorvida de forma ativa no hilo terminal, de onde retorna ao fígado voltam ao intestino nas secreções biliares. Esse processo de reciclagem eficiente é conhecido como circulação enterohepática. O pool de ácidos biliares pode circular de 3 a 15 vezes por dia, dependendo da quantidade de alimento ingerido. Nas células da mucosa, os ácidos graxos e monoglicerídeos formam novos triglicerídeos. Poucos são ainda os digeridos em ácidos graxos livres e glicerol, e então unidos novamente para formar triglicerídeos. Esses triglicerídeos, em conjunto com o colesterol, vitaminas lipossolúveis e fosfolipídios são absorvidos por uma camada de lipoproteína, formando os quimicrons. Os glóbulos de lipoproteínas passam pelo sistema linfático em vez de entrar na circulação porta e são transportados para o ducto torácico e despejados na circulação sistêmica na junção das veias jugular interna subclávia à esquerda. Os quimicrons são então carregados pela corrente sanguínea para diversos tecidos, incluindo o fígado, tecido adiposo e músculo. No fígado, os triglicerídeos dos quimicrons são reagrupados em lipoproteínas de muito baixa densidade e transportados principalmente para o tecido adiposo, no qual são metabolizados e armazenados. As vitaminas lipossolúveis A, D, E e K são também absorvidas de forma micelar, embora as formas hidrossolúveis dos suplementos de vitaminas A, E e K e caroteno podem ser absorvidos na ausência de ácidos biliares. Sob condições normais, cerca de 95% a 97% dos lipídios ingeridos é absorvido pelos vasos linfáticos. Em função de seu menor comprimento e, portanto, maior solubilidade, os ácidos graxos de 8 a 12 carbonos, ácidos graxos de cadeia média, podem ser diretamente absorvidos pelas células da mucosa do cólon sem a presença de bile e formação de micela. Após penetrarem as células da mucosa, eles são capazes de ir diretamente, sem serem esterificados, para a veia porta, que por sua vez o carrega para o fígado. Algumas causas de absorção reduzida de lipídio incluem aumento na motilidade, alterações na mucosa intestinal, insuficiência pancreática ou ausência de bile. A esteatorreia é uma condição na qual há a presença de lipídio não digerido nas fezes. Os triglicerídeos de cadeia média, os TCM, têm ácidos graxos de 8 a 12 carbonos de comprimento. Os triglicerídeos de cadeia média são clinicamente valiosos para indivíduos que não têm sais biliares necessários para as cadeias metabólicas longas de ácidos graxos e transporte.
Os suplementos para uso clínico são normalmente fornecidos sob a forma de óleo ou uma bebida dietética com outros macronutrientes e micronutrientes. Para o processo de cuidado nutricional, vários diagnósticos nutricionais podem ser identificados. A lista a seguir fornece exemplos. Diagnósticos nutricionais comuns ou possíveis relacionados à digestão ou ao metabolismo. Função gastrointestinal alterada, desequilíbrio de nutrientes, utilização de nutrientes alteradas, resultados laboratoriais nutricionais alterados, ingestão excessiva ou inadequada de fluidos, interação entre alimentos e fármacos, vitaminas e minerais. As vitaminas e minerais dos alimentos se tornam disponíveis à medida que os macronutrientes são digeridos e absorvidos pela mucosa, principalmente no intestino delgado, como você pode ver na figura 1.9. Além de mecanismos adequados de transporte passivo, vários fatores afetam a biodisponibilidade de vitaminas e minerais, incluindo a presença ou ausência de outros nutrientes específicos, ácido ou alcalino, fitatos e oxalatos. A cada dia, aproximadamente 8 a 9 litros são secretados pelo sistema gastrointestinal e funcionam como um solvente, um veículo para reações químicas e um meio para transferência de diversos nutrientes. Pelo menos parte das vitaminas e a água passam inalteradas pelo intestino delgado para a corrente sanguínea por difusão passiva, mas vários mecanismos diferentes devem ser utilizados para transportar vitaminas individuais através da mucosa gastrointestinal. Os fármacos são absorvidos por um certo número de mecanismos, mas muitas vezes pela difusão passiva. Portanto, os medicamentos podem compartilhar ou competir com o mecanismo para absorção de nutrientes pelas células intestinais. Veja no capítulo 9. A absorção de minerais é mais complexa, especialmente a absorção de minerais catiônicos. Esses cátions, como o selênio, se tornam disponíveis para absorção pelo processo de quelação, no qual um mineral é unido a um ligante, geralmente um ácido orgânico ou um aminoácido, de modo que esteja em uma forma capaz de ser absorvido pelas células intestinais. A absorção de ferro e de zinco tem diversas características em comum, de modo que a eficiência da absorção é parcialmente dependente da necessidade de hospedeiros. Eles também usam pelo menos uma proteína transportadora e cada um possui mecanismos para aumentar sua absorção em caso de deficiência. Pelo fato de os fitatos e oxalatos extraídos das plantas prejudicarem a absorção de ferro e do zinco, a absorção é melhor quando estes são consumidos de fontes animais. A absorção do zinco é prejudicada na presença de quantidades desproporcionalmente elevadas de magnésio, cálcio e ferro. A absorção de cálcio pelo enterócito ocorre através de canais presentes na membrana da borda em escova, a qual se liga a um carreador proteico específico para transporte através de membrana basolateral. Esse processo é regulado pela vitamina D. O fósforo é absorvido por um cotransportador sódio-fósforo, que também é regulado pela vitamina D, ou baixa ingestão de fosfato. O sistema gastrointestinal é o local de interações importantes entre minerais. A suplementação com grandes quantidades de ferro ou zinco podem diminuir a absorção de cobre. A presença de cobre, por sua vez, pode diminuir a absorção de ferro e molibdênio. A absorção de cobalto é aumentada em pacientes com deficiência de ferro, mas o cobalto e o ferro competem entre si e um inibe a absorção do outro. Essas interações são provavelmente resultantes de uma sobreposição entre mecanismos de absorção de minerais. Os minerais são transportados no sangue ligados a carreadores proteicos. A ligação à proteína pode ser específica, como por exemplo a transferrina, que se liga ao ferro,
ou a ceruloplasmina, que se liga à lipa e ao cobre. Ou geral, exemplo, a albumina, que se liga a vários minerais. Uma fração de cada mineral também é carreada no soro como complexos de aminoácidos ou peptídeos. Carreadores proteicos e específicos em geral não são completamente saturados. A capacidade de reserva pode servir como um tampão contra a exposição excessiva. A toxicidade por minerais geralmente ocorre apenas após a capacidade do tamponamento ser excedida.